Olá a todos, todas e todos, bem-vindos a mais uma conversa com cineastas. Hoje, dia 4 de novembro, né, a gente está com essa sessão maravilhosa, Sessão Brasil, e é uma sessão que vai falar de mulheres. Mulheres ou mulheres que estão na tela, mulheres que estão dirigindo. Enfim, espero que vocês tenham gostado dos filmes. A nossa sessão contou com os filmes Divina, de Flaviane Damasceno, Calibre 180, de Shirley Cruz, A Mulher do Fim do Mundo, de Ana do Carmo, Tudo que eu podia fazer era chorar, de Dandara Moraes, Sobre as Nossas Cabeças, de Susan Kalik e Tiago Gomes, Praia dos Tempos, de Luan Santos, Táticas de Guerrilha, do Meu Corpo Preto, de Laís Reverte, Carta ao Mar, de Daniele Valentim, e Noções de Casa, de Giulia Maria Reis. Então, queremos chamar aqui todas as cineastas presentes. A gente está aqui, a nossa conversa vai ser com Flaviane Damasceno, Shirley Cruz, Ana Carmo, Susan Kalik, Luan Santos, Laís Reverte. E Dandara está para chegar, vamos ver se ela chega aí. Gente, olha, parabéns pela produção de vocês. Me impactou muito essa sessão. Né? Quero agradecer a curadoria por essa seleção e por essa organização dessa sessão, que é uma sessão muito íntima, né? Uma sessão que toca, uma sessão, enfim. Quem ainda não viu, gente, essa sessão vai ficar até dia 5, meio-dia e meio, no ar aqui na Issaie. Então, vamos começar aqui do primeiro filme. Queria que a Flaviane falasse um pouco, se apresente, fale um pouco sobre você, de onde que você é, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Flaviane Damasceno, sou de São João de Meriti, tenho 26 anos, sou atriz, primeiro, eu sou atriz, depois produtora, roteirista e agora realizadora. Sou arte educadora também e faço licenciatura em teatro na Unirio, né? Estou cursando. E é isso. Muito obrigada, Flaviane. Da Baixada, também sou da Baixada. Quero chamar a Shirley Cruz, do filme Calibre 180. Se apresentar aí para a gente. Shirley Cruz. Obrigada pela oportunidade. Assim, é uma coisa que a gente não pode deixar nunca de agradecer. Eu sou Shirley Cruz, carioca da Zona Norte do Rio, de Pilares. Vivo em São Paulo desde 2016 pela força do trabalho e me sinto feliz aqui. Calibre 180 é um grito, né? Foi uma necessidade de não se sentir apática, estática diante da morte de tantas irmãs. Foi feito durante a pandemia. A minha carreira ela tem a base nas artes cênicas, né? Sou fundamentalmente atriz, fui repórter e apresentadora de telejornal durante um tempo. E há algum tempo, a escrita, que nunca me deixou, começou a tomar o primeiro plano das coisas, inclusive para que eu possa, como atriz, ter o desejo, né, e colocar esses desejos em prática. A gente sabe que enquanto o povo preto não estiver escrevendo, dirigindo, fotografando, jamais seremos protagonistas. Né? E Calibre 180, falar de feminicídio, falar de violência contra a mulher é uma obrigação. Então, o que eu pretendo, humildemente, é convocar a sociedade para nos ajudar, para trazer dignidade e para que a gente possa continuar viva. Então, eu que acompanho esse festival desde o início, sempre estive pessoalmente, e para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa equipe tão fundamental para o audiovisual brasileiro, preto e internacional. Obrigada. Super obrigada, Shirley, obrigado mesmo. Próximo é Mulher do Fim do Mundo, Ana Carmo. Se apresente para a gente, por favor, Ana. Bem-vinda. Obrigada, Jana. Oi, gente. Queria começar agradecendo ao Centro Afro Carioca por estar aqui, né? Então, eu sou Ana do Carmo,
Sou baiana, daqui de Salvador, sou diretora, sou roteirista, também sou curadora. Tenho uma produtora de cinema e de audiovisual independente, chamada Saturnema Filmes. Estou agora como finalista do Prêmio Excelência em Roteiro pela Abra. Sou uma das membros, né, do Projeto Paradiso e sou diretora e co-roteirista de A Mulher no Fim do Mundo. Me formei em cinema e audiovisual pela Federal daqui da Bahia, fiz curso de roteiro também na roteiraria e estou aqui muito feliz de estar compartilhando essa mesa com tanta gente potente. Muito obrigada, Ana. Próxima é Sobre Nossas Cabeças. Quem está representando o filme aqui é a Susan Kalik. Bem-vinda, Susan. Bom te ver virtual. Oi, gente, que bom estar aqui. Nossa, queria muito estar, né? Todo mundo juntinho, lá no Odeon lotado, a gente trocar aquele abraço, como foi na estreia de outros filmes, né? Que a gente teve o prazer de trazer para o encontro. Mas que bom que temos esse espaço para pelo menos poder trocar um olhar, uma palavra e um pouquinho de carinho. É um prazer estar aqui, obrigada, curadoria, obrigada a gente poder estar fazendo essa troca. Bom, eu sou diretora, produtora e roteirista, começo, enfim, tem mais de 20 anos que eu trabalho com teatro, sou formada em direção teatral pela UFBA, do teatro começo a trabalhar com produção de espetáculos, depois com direção, depois já venho com essa linguagem do cinema que chega para a gente através do Tiago, que dirige esse filme comigo e que é cineasta, que vira meu sócio na Modupé Produtora, que é uma empresa que a gente tem em Salvador, e desde então a gente vem produzindo, dirigindo e roteirizando longas, curtas e documentários. Sobre Nossas Cabeças, a gente lançou, está com 1 ano o filme, acabamos de comemorar esse 1 ano de lançamento do filme, muito feliz. É um filme que tensiona essas relações as relações raciais no Brasil através do papel do Salvador Branco, e é também um exercício de gênero que a gente queria fazer, um filme que traz a linguagem da ficção científica, é um filme que a gente está muito feliz com ele. E, bom, os projetos que eu tenho atuado mais ultimamente são mais ligados ao roteiro, então eu estou com alguns filmes em desenvolvimento, e estou também na Viacom, na sala do desenvolvimento de séries de ficção sobre o Anderson Silva. É isso, vamos papear. Gente, olha, eu estou acompanhando esse desenvolvimento dessa série do Anderson Silva, maravilhoso. Que legal que você está na equipe. Que legal. Próximo filme é Praia dos Tempos, com Luan Santos. Oi, Luan, bem-vindo. Gente, é muito Bahia nessa sessão. Vem, Luan. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite. Assim, é sempre bom conversar e saber mais das produções mesmo. E agradeço ao Centro Afro Carioca também. Ano passado eu fiz umas oficinas e fiz formação e foi muito importante também para esse filme sair, assim. Eu sou Luan Santos, eu sou natural de Salvador, Bahia, e atualmente eu moro em Cachoeira, aqui no Recôncavo. Eu estudo desde 2018 na UFRB, eu faço cinema e audiovisual aqui. Esse é meu terceiro filme. Eu atuo principalmente como realizador, mas também eu faço outros tipos de atuação na área mesmo. Estou atuando como curador agora e também como crítico de cinema. Eu faço parte de um coletivo de críticos chamado View Review, com o Otávio Conceição, que também está com o filme na mostra aqui. E é isso. Prazer. Super obrigada, Luan. E agora, Táticas de Guerrilha, do Meu Corpo Preto, de Laís Reverte. Laís, ela está entrando só no áudio, porque onde ela está é complicado ligar, ela não está podendo ligar a câmera. Mas, mesmo assim, bem-vinda, Thaís. Olá, pessoal. Sou eu, Laís Reverte. Eu sou capixaba, moradora agora da Zona Norte do Rio de Janeiro, realizadora audiovisual e geóloga. Me formei recentemente, né, em formação em cinema pelo Cinema Nosso, maravilhoso instituto aqui no Rio de Janeiro. Agradeço primeiramente a organização do evento pelo maravilhoso convite de estar aqui nessa conversa. E espero de verdade poder trocar e acrescentar muito
né, com essas produções maravilhosas que estão nessa sessão. Muito obrigada. Obrigada, Laís. A Laís saiu. Bom, mas ela volta, gente. É isso, a conexão é isso mesmo. Então, vamos começar por Flaviane. Quero muito que você fale desse filme Divina, né? Que é esse acordar dessa mulher. Como é que foi essa criação? Foi uma criação e aconteceu ela em isolamento? Como é que foi essa história aí da Divina? Então, Divina, ele começou no processo de formação no Cinema Nosso, do curso Empoderamento de Jovens Mulheres Negras no Audiovisual. E aí a gente adaptando o curso nesse lugar do remoto, né, do online na pandemia. E aí veio essa missão da gente, em vez de realizar um curta de 20 minutos, a gente tinha que realizar de 1 minuto. E aí a gente teve todo um amparo assim, de mediadores maravilhosos que estimularam muito a gente. Uma delas maravilhosa é a Mariana Jaspes, tem que mandar um beijo dela. Sempre quando eu falo de vida, eu tenho que mandar um beijo para a Mariana Jaspes. E aí ela estimulou muito assim, a gente criar coisas de 1 minuto. A gente viu também muita coisa de 1 minuto. O Divina tem 1 minuto. E aí eu fiquei pensando, né, viajando também e transmutar coisas. Assim, eu só queria transmutar esse tempo. E aí eu acho que Divina também tá nesse desejo meu, assim, de transmutar. E aí eu vi esse transmutar a minha mãe, assim, Divina é a minha mãe, assim, total. Minha mãe não se chama Divina, mas eu vejo ela como Divina. E é uma homenagem para ela também, esse filme. E aí eu vendo o jeito dela tranquilo, assim, nesse tempo da pandemia. Aí eu fui me inspirando muito nela, assim. E aí a gente foi para casa do meu avô na pandemia, e ela cuidava do meu avô, cuidava das coisas, assim, de uma forma muito tranquila. Meu avô também era outro, de uma forma muito tranquila. E aí me inspirei, assim. O primeiro ponto mesmo, o primeiro conceito que eu usei foi esse lugar de transmutar. E aí, através desse transmutar, quais seriam as imagens, assim, que estavam presentes também no nosso cotidiano? Como é que a gente vai pagar conta da pandemia se todo mundo tá parado, assim, nesse sentido? E aí eu usei isso, assim, e quis transmutar isso também, assim. E aí o roteiro, ele foi sendo construído nesse desmembrar a imagem. Eu contemplava a imagem, ficava viajando em volta da piscina do meu avô. E aí, muito em diálogo também com eu esqueci o nome da professora de fotografia, assim, tipo, que ela ajudou muito no pensar na fotografia, como a luz entra em casa e como é que ela vai passando ao longo do dia. E aí isso também foi uma inspiração, assim, para pensar na estética de Divina, pensar como é que ela acorda, enfim. E aí é isso, aí Divina se tornou isso. Minha mãe gostou muito, assim, ela assistiu, e aí eu fiz a produção, né, toda a produção, fiz a fotografia, ao mesmo tempo eu fazia arte, e Divina, ele é todo cheio de arte, assim, é uma arte muito concreta, muito manual, assim, e aí tudo isso foi eu, e aí eu pedi a meu avô, ele ficava muito de gracinha, porque ele queria ver a novela dele, e aí não queria parar para ajudar. E também foi gravada pelo celular do meu avô, assim, o J5, porque o meu celular J-Mini 1, a câmera estava ruim, e aí a proposta também era a gente gravar pelo celular mesmo. E aí foi isso, assim, foi uma correria, mas foi muito gostoso, assim, todo o processo de arte, todo o processo de pensar tudo na construção, assim, né? E aí é isso. Parabéns, Divina, é uma coisa realmente muito delicada, quando tu fala que é tua mãe e tal, que é isso, ela passa, realmente, muito legal, muito, parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Próximo filme é Calibre 180, de Shirley Cruz. Shirley é um filme muito forte, é um filme muito intimista, né? Então, provavelmente foi feito no isolamento. O filme que me tocou muito, particularmente. Se eu lembrar, eu já fico já emocionada, assim. E queria muito que você me falasse do processo de criação desse filme. Como é que foi para você? Liga o microfone, por favor. Ela desconectou. Que é muita informação mesmo.
Depois a gente volta com a Shirley. Eu acho que ela voltou. Não, voltou. Vocês Peraí. conseguem me Agora ouvir? sim. Ah, sim, pronto. Bom, eu gostaria muito de falar de flores, de amores. Gostaria de fazer um filme que a gente morresse de rir. Vou fazer também. Calibre é o meu primeiro filme. Mas, de fato, não falar de feminicídio, não falar de violência contra a mulher, a gente que tem essa ferramenta tão poderosa, que é o audiovisual, chega a ser quase irresponsabilidade. Entendendo também que não existe mais nenhum movimento de combate à violência contra a mulher que não que não veja no audiovisual um aliado, talvez o maior aliado. Isso eu estou falando de produção de série, de streamings, né, de televisão, e também eu valorizo muito a produção de conteúdo das redes sociais, essa que comunica, né, tão rapidamente. O Calibre, eu já falava, eu tenho uma companhia de teatro que fala dos assuntos das mulheres. Eu particularmente, gosto muito, muito de contabilizar as nossas vitórias, porque fica uma impressão que mulher preta é só dor, né? E é só ódio, é só raiva, né? Nessas histórias todas que a gente já sabe. E não é só isso. Mas, de fato, para que tantas outras coisas aconteçam, a gente precisa, em primeiro lugar, estar viva. E a gente está sendo impedida disso, né? Pelo simples fato de ser mulher preta periférica. Então, quando começou a pandemia, esse pesadelo que a gente... Até hoje, eu pelo menos até hoje, eu não sei lidar com a pandemia. Mas quando ela começou, né, piorou. Então, eu, de fato, fiquei trancada dentro de casa. E com essa minha... Eu tenho vício de... não tenho mais. Para preservar minha saúde mental, eu não assisto mais noticiário. Mas eu tinha, sim, vício, né, um vício que eu achava gostoso, de assistir o noticiário, ficava pulando de um para outro, e assim eu fiz durante a pandemia, até para poder me localizar e entender o que estava acontecendo. Mas só que o dia inteiro notícia de mulher morrendo na mão de seus companheiros. O dia inteiro. E trancada dentro de casa. E o dia inteiro. E o dia inteiro. E aquilo foi acabando comigo tanto quanto o vírus em si. Né? Enfim. E eu já fui vítima de violência. Eu já fui espancada e estuprada por um namorado. Isso era uma vergonha dizer, né, quando aconteceu, 2006, mas hoje também não é orgulho, mas assim, a minha ferida está cicatrizada, mas eu estou viva, então eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então, no impedimento de fazer isso no teatro, eu já entendia que precisava levar todas essas temáticas da mulher para o audiovisual. O meu encantamento com o audiovisual, ele se dá de uma maneira muito especial, que eu começo no filme Cidade de Deus como atriz. Então, quem viveu aquele cenário na frente e atrás das câmeras, assim, eu ouso a dizer que pelo menos assim, um percentual de 50% a 60% de quem participou daquele processo vive o audiovisual até hoje de alguma forma. Então, foi o meu caso. Cortando para a pandemia, eu estava realmente muito angustiada e, ao mesmo tempo, dá quase uma vergonha, um constrangimento de você não estar fazendo absolutamente nada. Porque é uma impressão que a gente tem, não tem nada para fazer. Calibre 180 vem dessa analogia com calibre de arma em 180 do Ligue 180. Porque é curioso para a gente no Brasil a gente demorou tanto tempo para conquistar leis, que não é só a Lei Maria da Penha, a gente tem tantas outras leis, a gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem abrigos, a gente tem o Ministério Público hoje com uma pasta completamente especializada na violência contra a mulher, e mesmo assim a gente continua morrendo igual ou mais do que antes. Eu, dentro da minha pesquisa, tenho uma opinião que é: a sociedade não se envolve, a gente não denuncia. A gente cresceu ouvindo que briga de marido e mulher não se mete a colher. Então a vizinha está discutindo com o marido, você fala, a gente não se mete.
A gente vê uma pessoa brigando na rua, a gente não se mete em nada. Até o dia que acontece com você, ou com a sua irmã, ou com a sua mãe. Então, eu desafio qualquer pessoa aqui nessa mesa a me dizer que não conhece alguém, alguma mulher, que não sofreu algum tipo de abuso ou de violência. Então, assim, até quando a gente não vai se envolver? Então, o Calibre nasce disso. Era uma angústia muito grande dentro de casa, sozinha. E aí, como que se faz? Porque, assim, vou falar a verdade, eu não tive nem cabeça para escrever um roteiro pensado, estruturado, e não sei o quê, não sei das contas, isso não existiu. Era só dor, angústia, tremedeira, né? E tentando equilibrar a mente para não pirar, né? Dentro desse assunto e dentro de tantos outros, né? Porque a pandemia começou, o feminicídio aumentou, a violência doméstica aumentou, mas a gente também tem os outros problemas que não deram um stop para a gente viver a pandemia. Então foi difícil pra caramba, mas o filme me salvou. Provocada por uma colega, Rebeca Joviano, eu pensei, porque as condições ideais para a gente, principalmente que não tem um orçamento na mão, nunca, quase nunca, as condições ideais, se a gente esperar, vou fazer filme quando? E eu fui assistente de direção de muitos filmes, produtora de muitos filmes, e já estava realmente na hora de fazer o meu, mas eu esperava um momento assim, mágico, para fazer um filme perfeito, com orçamento, pagando as pessoas, e isso não acontecia. Bom, e o que paga as minhas contas é a minha carreira de atriz. Isso não acontecia. Então, quando eu vi, a movimentação já estava acontecendo. Eu estruturei um pensamento na minha cabeça, fiz umas escaletas, assim, fiz uma escaleta, não era propriamente um roteiro dito, e o roteiro mais organizado veio depois, da necessidade de registrar e tudo mais. Mas, então, eu organizei aquele pensamento e pensei que eu precisava de aliadas poderosas para ajudar a comunicar. Então, eu chamei as minhas amigas todas que eu podia, pretas, porque aí sim eu fui para uma pesquisa rápida de entender que, principalmente no Rio de Janeiro, os casos tinham aumentado sim, mais de 50% naquela ocasião, no início da pandemia. Isso era já 3, 4 meses de pandemia, setembro, talvez. E eu já tinha entendido essa parte de estatística. E aí eu liguei para algumas amigas, Thaís Araújo, Sharon Menezes, Cacau Protásio, Elisa Lucinda, Juliana Alves, Cris Viana, Mariana Nunes, Bruno Inocêncio, Heloísa Jorge, um time de mulheres que eu sabia que eu sei que tem o corpo a serviço também, e elas nem me perguntaram, elas nem me perguntaram detalhes, elas não falaram de dinheiro. Eu falei, eu preciso de vocês, está acontecendo isso, 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 e a gente tem que fazer alguma coisa. Faz o seguinte, encosta aí num canto da casa de vocês, no celular, pega o celular, bota na horizontal, imagina uma situação X, eu expliquei para ela a situação X de uma vítima, e faça assim assado. Assim elas fizeram, e foram mandando material pelo WhatsApp. Eu nem pensei na fragilidade do material, porque assim, tinha grito para gritar, tinha angústia para botar para fora, entendeu? Então, assim, depois eu pensaria como é que eu faria a finalização, entendeu? E aí a parte da vítima, a gente com muito medo, mas a missão fala mais alto, e aí nos encontramos 4 pessoas com muito medo, sem se encostar e tudo mais, e a parte da vítima que eu faço, fizemos, e a parte final do filme, porque eu fui, em algum momento da pandemia, eu tive a chance de passar fora do país. Então, aquele final do filme, que é um lugar muito lindo, maravilhoso, é na Noruega, que eu fiz no celular, sozinha, andando pela rua. E quando meu marido podia, ele me ajudava, mas, enfim, foi lá. O que também salvou a minha mente, porque depois de fazer um filme desse, fica tudo muito difícil, travancado, pesado. Eu acho que se eu não tivesse tido a chance de oxigenar o cérebro, eu não teria conseguido finalizar ele. Enfim, fiz esse filme, consegui muitas ajudas para a finalização, mas aí veio o edital, na Aldir Blanc, e fui contemplada com 100 mil, então eu peguei esse dinheiro, dividi entre todo mundo que me ajudou, e algumas atrizes não aceitaram
o cachê, e as pouquíssimas que aceitaram pegaram isso e reverteram para instituições que ajudam as mulheres. Bom, o que eu quero com esse filme, né? Que tem feito uma trajetória. Eu fiquei com muita dificuldade de colocar ele para andar, porque era só dor, dor. E depois de uns 3, 4 meses, ou seja, quase agora, porque eu fiz uma coisa chamada evento manifesto. Porque esse assunto não dá para discutir só numa peça de teatro, só num filme, ou só numa coisa ou outra. Então, com o dinheiro da Aldir Blanc, eu fiz uma coisa chamada evento manifesto, que durante uma semana esse filme ficou em cartaz, né, nas plataformas do YouTube e nas redes sociais, em outras redes sociais. Eu, a cada dia, passei um longa-metragem da Suzana Lira, que é uma inspiração para mim, que ela tem a cinematografia da Suzana é toda voltada para os direitos humanos, e isso implica nos direitos da mulher. Então, eu passei longas dela como positivas, que são mulheres que pegaram AIDS de seus companheiros, Mães de Maio, enfim, ela tem uma cinematografia, ela cedeu de graça. Então, 7 dias de filme, cada dia do filme da Suzana, e a cada dia eu entrevistava também promotoras do Ministério Público, donos de instituições que ajudam mulheres, e foi uma jornada muito, 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 muito maravilhosa. Agora, a minha intenção, além dos festivais, é poder fazer esse evento manifesto rodar o Brasil. Legal, Shirley. Shirley, eu vou precisar te cortar, porque a gente ainda tem um montão de gente para poder falar, mas é muito legal entender o universo do contexto do seu filme. Eu espero que ele tem tudo realmente para ter vida longa, porque não é um filme só para festival, né? É um filme muito necessário e uma linguagem muito fácil para mulheres periféricas, para as mulheres em geral, assim. A mensagem é: denuncie. É isso. Super obrigada, Shirley. Realmente, eu agradeço. É um filme necessário. Quem está vendo esse debate aqui agora, que ainda não viu, procure ver, porque a gente vai ficar 24 horas na plataforma da Issaê. Então, um outro filme também que traz uma reflexão muito, muito importante sobre conexão, provavelmente também foi feito no isolamento, que é A Mulher do Fim do Mundo, de Ana Carmo. Ana, como é que foi fazer? Porque eu não entendi bem se era filha, né? Porque são 2 mulheres de gerações diferentes, e esse diálogo não dialogar, né? Porque quase acho que nem tem fala, né? Mas você tem o tempo inteiro. Então, como é que foi fazer esse filme, a ideia, o processo? Massa. Então, o filme não foi feito na pandemia, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Foi um filme feito por financiamento coletivo, então a coletividade foi necessária para que esse filme existisse. Então, começo agradecendo a toda a equipe que está na ficha técnica. E esse filme, ele surge, na verdade, com um colega meu chamado Sérgio Loureiro. Ele estava terminando o TCC dele de jornalismo na Faculdade de Comunicação da UFBA, e ele desenvolveu esse argumento, e ele me convidou para escrever com ele e dirigir. E esse argumento é inspirado na obra de Elza Soares, né, na obra e na força que ela representa. E aí, de primeira, ele tinha esse título, né, a gente construiu esse título juntos. O álbum de Elza Soares é A Mulher do Fim do Mundo, mas o nosso filme é A Mulher no Fim do Mundo. Acho que foi o primeiro passo de construção desse roteiro, justamente porque não queremos mais ser do fim do mundo, né? De que forma a gente pode sair desse fim do mundo. E ele tinha esse tema que ele queria falar no TCC dele, que era comunicação apocalíptica, e quando a gente começou a fazer um brainstorming sobre isso, tinha tudo a ver sobre solidão de mulheres negras, assim, sobretudo porque a gente tem muita dificuldade de falar sobre o que a gente sente, e aí a gente desenvolveu esse cenário apocalíptico, onde 2 mulheres negras são as últimas sobreviventes do fim do mundo, e elas têm dificuldade de falar sobre o que elas sentem, sobretudo é por esse motivo que o filme é praticamente um cinema mudo, assim. E como eu falei, o filme não foi feito na pandemia, foi feito em 2018, 2019, e as pessoas sempre falam, né, pô, como assim seu filme não foi feito na pandemia? E eu acho que a gente vive o fim do mundo mesmo antes da pandemia, enquanto mulheres negras, assim. A gente vive vários fins do mundo, por sermos mulheres e por sermos negras, né? E a sinopse desse filme é a história de 2 mulheres negras, né? Benedita e a garota Lua, que são as 2 mulheres negras que viram o velho mundo sucumbir, agora elas são as últimas sobreviventes,
E Benedita é essa mulher que é muito enrijecida pelos os processos que ela viveu, né, de dores e de silenciamentos, e ela tenta proteger a todo custo essa garota chamada Lua, né, que é uma criança muito curiosa, que quer fazer um pequeno rádio funcionar para tentar conexão ali com outros possíveis sobreviventes. E entre esses cacos desse fim do mundo e o medo, né, da solidão, essas duas mulheres e essas duas presenças femininas do fim do mundo, tão distintas entre si assim, vão precisar se acolher. E é um filme que eu falo muito assim sobre as cicatrizes, né, que a gente carrega do velho mundo, mesmo se hoje a gente construísse um novo mundo, nós, mulheres negras, ainda carregaríamos as nossas cicatrizes, assim. E tem uma distinção muito grande na construção dessas duas personagens, né, a criança e a adulta, ou a criança e a adulta, justamente porque essa criança nasceu no novo mundo, então ela não teve as experiências que essa outra mulher adulta teve, e como elas, uma tem muito medo e a outra tem muita liberdade, e uma tenta proteger a outra a todo custo. Eu acho assim que é uma narrativa muito mais poética do que uma narrativa mais tradicional propriamente dita. E as pessoas, e o que eu gosto mais desse filme é que as pessoas saem com mais perguntas do que respostas. Eu não acho que é um filme que procura dar respostas, eu acho que é um filme que a gente pode falar horas sobre ele. Eu acho que essa é a verdade que o audiovisual passa, né? As inúmeras possíveis possibilidades que o audiovisual dá para a gente. E respondendo ao que Jana perguntou, muita gente pergunta se elas são mãe e filha, e cada pessoa interpreta uma coisa. E por isso a gente queria duas personagens que se parecessem muito fisicamente, porque a gente queria trazer, através dessa relação, essa possível relação de mãe e filha, uma relação de uma mulher consigo mesma, né? Então, essa criança pode ser também uma versão dela quando pequena, que ela recriou para que fizesse companhia para ela no fim do mundo, e, de certa forma, tentar fazer as pazes com a mulher que um dia ela foi, né, sem as experiências traumáticas que ela viveu. E a gente fez uma pesquisa bem, bem profunda, assim, né, na vida de Elza Soares, assim, que é uma vida que representa muito para a gente, que é uma vida que tem muitos atravessamentos dolorosos, mas ela consegue utilizar a voz dela para mudar muita coisa, e eu acho que é justamente esse o único momento de fala que existe no filme, quando ela canta para a criança dormir, né? Eu acho que o que ela não consegue expressar em voz, ela consegue expressar cantando. E isso diz muito sobre como a gente se relaciona, né? Nós, mulheres negras, assim. Por exemplo, minha mãe fala muito pouco ou quase nada "eu te amo", mas ela mostra que me ama de outras formas. Acho que muitas mulheres negras vão se identificar com isso. E existe um cuidado muito grande ali. Pode não ser dito, mas tem um cuidado com o garfar o cabelo, o medo daquela criança sair de casa e ir embora, né? A única companhia que ela tem. Existe um afeto muito grande ali, e eu acho que falar sobre isso no fim do mundo fazia total sentido. Foi um desafio muito grande e bonito, assim, trabalhar com uma criança. Acho que todo filme que eu escrevo tem criança no meio. Acho que a gente tem essa necessidade sempre de falar com a criança que nós fomos e as crianças que a gente espera que venham daqui para frente, né? E ela não era atriz, a criança Mirim, a atriz Mirim, né? E isso foi muito desafiador, foi muito massa trabalhar com ela. Mesmo ela não sendo atriz, ela tinha uma potência artística gigante. Ela é uma criança que é muito diferente da personagem que ela era, né? Era uma criança mais contraída, uma criança curiosa, mas uma criança que não falava muito. E Malu, que é a nossa atriz Mirim, ela era muito esperta, ela queria mexer no set, ela queria, enfim, conhecer tudo. E uma coisa que me marcou muito do processo desse filme foi, ao final do filme, assim, né, quando a gente estava estreando ele, o pai dela me agradeceu muito por ter visto, por eu ter ajudado, de certa forma, a fazer com que a filha dele fosse parar numa tela de cinema e que ele tivesse a oportunidade de ver a filha dele, assim. Isso foi muito bonito de se ouvir, e acho que é por isso que a gente faz cinema, né, por momentos como esse. E esse filme é um filme que, como eu falei no início, eu agradeço muito a toda a equipe, porque foi um filme completamente feito na guerrilha, e foi um filme que a gente conseguiu trazer um potencial artístico muito grande, assim, acho que todos os setores deram o seu melhor, a gente queria entregar o melhor, mesmo sendo um filme independente, sabe? E o mais importante para mim foi que a maioria, quase 90% dessa equipe foi feminina e negra, então esse roteiro passou por muitas mãos, assim, eu acho que ser cercada dessa equipe maravilhosa fez com que o roteiro tomasse tanta
potência em todas as fases, assim. A própria direção de arte de Adriele Regine, que é minha super amiga e uma super profissional, tem um roteiro ali na direção de arte, tem um roteiro específico da fotografia. O roteiro virou outro roteiro na montagem, e o roteiro é outro quando chega nas pessoas, né? Porque cada um se toca de uma forma diferente. Esse filme teve mais de 25 indicações, passou por mais de 30 festivais, e a gente tem 10 prêmios com ele. Estou muito feliz de estar aqui e agradecer não só a toda a equipe, mas a Tainá Paz, que é a atriz principal do filme, por ter dado vida a essa personagem. E eu acho que é isso, um pouquinho da história do filme. Parabéns, realmente. É um filme que, sim, eu tenho tanta pergunta para fazer, mas tipo, teria que passar um dia assim, Ana, e tal coisa assim. E é um filme que fala, ele fala estético, ele fala na fotografia, ele fala no gesto, é muito afeto, enfim, parabéns. É um filme, eu gostei bastante do que eu vi. Próximo filme sobre nossas cabeças, Susan, me fala desse filme, porque também é um filme, você pensa assim, tá, mas é sobre isso. Aí depois tem uma outra coisa, aí tem uma outra coisa, sabe? É um filme que tem umas camadas. Aí você fica com raiva dos personagens, depois fica, sabe? É um negócio assim, por favor, me fale, tá? Como é que Ai, que foi gostoso fazer? te ouvir falando assim. É isso, é um filme que eu vi umas 2 vezes, eu falei assim, meu Deus, sabe? Enfim. Então, o Sobre Nossas Cabeças, ele nasce muito pelas provocações dos filmes do Jordan Peele, que eu tinha acabado, né, de chegar para a gente, final ali de 2017. Eu escrevi ele em abril de 2017. Então, eu estava com muita vontade de fazer alguma coisa que exercitasse gênero, né? E eu sou muito, muito apaixonada por ficção científica. Eu tenho 45 anos, então eu cresci quando a gente ficava a tarde inteira na frente da televisão e o que passava era ET, Viagem para Outro Planeta, Steven Spielberg, era isso que a gente assistia, né, de tarde na televisão. E eu tenho muita paixão por isso tudo. E esse desejo grande de um dia fazer um grande filme de OVNI. Né? Como é que eu vou fazer isso? E aí, era uma vontade, era fazer um filme sobre abdução. Eu sabia que o próximo, aí falando em recorte temático, pela trajetória dos filmes que a gente já vinha fazendo, a gente já tinha acabado de fazer As Balas que Não Deu Meu Filho, que era sobre a violência policial, que teve nos Osmo também, junto com... Tínhamos acabado de fazer O Bando, então a gente estava nessa pegada muito forte dessa dor da violência, né? A gente tinha saído do Black Lives Matter, e aí tinha essa provocação que era, o que falta mais? Eu falei, agora só falta arrancar a gente do planeta mesmo e levar embora. E aí eu falei, vou escrever sobre isso. E aí, essa construção, principalmente no roteiro, e esse jogo do roteiro se dá porque eu precisava de um personagem que tivesse numa dor tão grande que ele se sentisse no direito de fazer com o outro o que ele queria. Então, eu tenho o Cícero, que é o personagem do Dan Ferreira, que perdeu o irmão numa violência, e esse ex-namorado do irmão está com uma dor tão grande que não quer que aconteça a mesma coisa com o Cícero. Então, vai arrancar o Cícero embora do planeta. E aí há um jogo que vai sendo construído, que aí, claro, é o gênero que traz para a gente, que no primeiro momento você acha que são 2 caras que estão num lugar ermo para fazer uma observação de ET no céu, e que você fala, tá, que bobaginha, né? E ele vai plantado, foi um negócio muito doido de gravar, porque a gente está dentro da UFBA em Ondina, em Salvador, que é um lugar mega cheio de prédio do lado, mega cheio de gente. E aí a gente simulou aqueles 2 meninos ali naquele ermo, olhando o céu, esperando, né? O outro não sabe bem o que está fazendo ali, e os assuntos começam a chegar. E aí você acha que em algum momento, não, eles vão se envolver um com o outro, você percebe, não é sobre isso, e aí chega a figura do Gel, que é esse irmão que ele perdeu, e aí começa uma relação de acusação ali, até o momento em que o cara fala, esse papo está muito estranho, vou embora daqui. Fala, a gente vai embora hoje. Eu vou arrancar você daqui do planeta, a gente vai embora. E aí os retornos que eu venho recebendo do filme, para mim, são muito curiosos. A gente participou de 40 e poucos festivais, ganhamos 16 prêmios, é que muita gente fala, devia ter ido embora desse planeta mesmo. E aí outras pessoas dizem,
Eu não vou embora mais para lugar nenhum, que é o que ele grita dentro do filme. E aí eu me lembro quando a gente estava... Esse filme tem muita colaboração legal no roteiro. Ele fez Panlab, ele fez o Lázaro Ramos Leu, que é muito amigo da gente, o Elísio Lopes Leu, Zebrinha, ele passou pela Jaqueline Souza no Panlab, pelo Alexei Abib, então teve muita troca para essa construção desse roteiro, e uma coisa que foi comigo até o final, que foi eu e a Jaque discutimos já muito pertinho de filmar, que na versão original muita gente ficava, não, mas vamos respeitar o gênero, a gente termina com a luz em cima dele e o espectador decide se ele foi embora ou se não foi, né? Que é o que normalmente a convenção de gênero te dá. E aí, quando a gente estava no final da montagem, ele foi gravado até assim, e aí o Gero, que é nosso fotógrafo, ele fez o último take do Danilo Ferreira olhando para a luz, e aí quando deu o corta, Gero desceu a câmera pelo corpo dele e desmontou, né? Nisso o Ferreira saiu de cena. Quando eu vi o Ferreira saindo de cena debaixo da luz, eu falei, é isso. Eu falei, o Cícero não vai embora porra nenhuma. Então, são coisas que foram sendo construídas ainda o filme faz isso com a gente, né? Às vezes o filme se coloca para você lá na mesa, na hora de montar, e ele olha para você e fala, eu sou isso aqui. E aí a gente vai ouvindo o filme também, né? Então, e o Sobre Nossas Cabeças, ele nasceu, esse roteiro, em 2017, com vontade de falar sobre essas coisas. A gente escreveu ele no edital da Secult Bahia, do setorial de audiovisual. Quando o dinheiro saiu para a produção, a gente fez a pré em janeiro. Os meninos tiveram uma questão de agenda, o Mesquita e o Ferreira, um estava na novela das 6, outro das 8. E aí a gente teve a primeira conversa para adiar. Como adiar já estava muito em cima, a gente resolveu gravar no dia 13 de março, em uma única diária. No dia 16, entrou lockdown. Então, o filme é inacreditavelmente feito em um dia só. Eu até hoje olho para aquela equipe e falo, gente, eu vou beijar vocês para sempre, porque a gente estava gravando a abdução, eram 6h40 da manhã, e a gente teve que fechar a luz dela depois, porque já era dia, e no filme é uma madrugada. E a gente rupou ali 14 horas de diária direto. Então, é uma equipe foda, maravilhosa, e Mesquita ainda passou mal a noite inteira, mas isso é uma conversa que eu conto outro dia. Mas foi muita garra naquele filme. E a gente está muito feliz, completamos um ano com ele girando, os retornos são bem legais, e é isso, sobre nossas cabeças. Muito bom ouvir assim, os processos, eu amo o processo do cinema, assim, cara, que louco, no último dia, antes do isolamento, assim, senão... Foi, nossa. Que legal, mas que legal. Não, e é isso, é um filme que é isso, quando você acha que você está confortável, ele te tira do seu lugar. É um pouco angustiante, sabe? E aí é realmente aquele final que eu penso assim, pô, legal, olhou para a luz, e eu estava pensando que ia acabar, mas, pô, muito, pô, parabéns, foi muito legal mesmo. Próximo filme da nossa sessão foi Praia dos Tempos, de Luan Santos. É um filme que eu achei belíssimo, aquela relação daquelas duas mulheres, né? Sobretudo que ficou bem marcado para mim. Então, e eu amo praia também, né, gente? Então, aquela praia e tal. Então, eu quero muito que você me fale, assim, como é que foi pensar, porque também é uma criança, né? Então, gente, dirigir criança para mim é um desespero. Então, você e Ana, super parabéns, sabe? Porque vocês conseguiram fazer super bem. E aí eu quero muito que você fale para a gente sobre esse processo, como é que foi fazer esse filme, por favor. Olá, gente. Antes de começar, eu adorei ouvir a Ana, porque O A Mulher no Fim do Mundo foi uma inspiração, assim. Eu já tinha escrito sobre o filme antes, e, e teve muita coisa que me inspirou nele mesmo. Assim como o álbum visual da Lued também me ajudou muito a pensar o filme. Então, foram essenciais para eu estar aqui falando sobre o filme hoje. E o Praia dos Tempos, ele começa, assim, o processo dele começa, tipo, no ano passado.
Tipo, em outubro também eu estava tendo aula na faculdade e eu estava tendo uma aula sobre curtas-metragens e eu fiz uma curadoria, fiz uma constelação com alguns filmes a partir da leitura da Leda Maria Martins, o livro A Performance do Tempo Espiralar. E aí eu pensei em alguns filmes que trabalhavam o tempo de outras formas mesmo. Tem um filme do Rafael Luan também, que está com outro filme agora no Encontro. Tem um filme tem um República da Grace Passou também. E aí eu fiquei com esse tema na mente, assim, e também com a imagem, que era uma imagem dessas três mulheres, na real eram a mesma pessoa, mas em fases diferentes da vida, em uma praia. Eu fiquei com essa ideia na cabeça, eu escrevi alguma coisa que é a sinopse hoje, acho que foi a primeira coisa que eu escrevi, e aí eu fiquei com isso guardado um tempo, também não escrevi mais nada, e esse ano, por causa da Aldir Blanc, teve muito laboratório em Salvador, eu participei do Labcines, tipo, com a galera muito massa da UFBA, é o Djalma, que está na Mulher do Fim do Mundo também, ele estava dando aula de roteiro lá, ele me ajudou muito, ele deu algumas referências muito da hora mesmo, e o filme foi construído muito coletivamente, assim, a gente tinha pouquíssimo tempo para produzir ele, tipo, da ideia para a finalização foram menos de 2 meses, se eu não me engano, tipo, no meio de uma pandemia, e eu chamei várias amigas e colegas da universidade, que são mulheres pretas, que trabalham em várias áreas, para pensar o filme junto comigo. Então, elas pensaram desde o momento que eu escrevi a proposta no laboratório, eu já mandei para elas e a gente já começou a conversar. E aí a gente foi criando o filme muito conjuntamente, assim, o argumento foi escrito por 4 a 5 pessoas, se eu não me engano, e foram, tipo, pessoas de várias tipo, partes da equipe mesmo, e a gente foi construindo junto, foi muito massa, assim, porque a gente colocou muita coisa que a gente sentia. O filme fala muito de autoimagem, assim, era um momento que a gente estava tendo muita aula online, e eu tenho um problema com câmera, eu não gosto de ficar na frente da câmera, e a gente estava pensando nisso, eu percebi que eram vivências coletivas entre a gente mesmo, que por mais que a gente tipo, entenda a nossa beleza, tipo, tenha se empoderado de alguma forma esteticamente, essas questões ainda vão atravessando a gente, e aí tipo, tem essa questão da criança, né, essa criança interior também que a Ana falou, eu acho que está muito aí, a gente tem que fazer as pazes com essa criança que a gente, tipo, de certa forma, tipo, negligenciou tipo, e foi negligenciado também, eu acho que o primeiro passo é voltar para essa criança e, tipo, se acertar com ela, e aí tem todo um afeto consigo mesmo, tem um autocuidado que a gente queria colocar. E aí, durante a gravação, assim, foi muito massa, porque eu já tinha pensado na ideia e já tinha pensado nas atrizes. A Virna, que leva o nome da personagem também, é uma amiga de anos, tipo, que eu tenho, assim, ela tipo, topou na hora. E eu queria fazer um filme com a mãe dela e com a irmã dela. Eu já visitava a casa delas antes e via a relação delas, era, enfim, muito bonita, muito afetuosa. Elas também não precisavam, enfim, se comunicar para demonstrar afeto, assim, eu via, tipo, elas vendo TV, fazendo alguma coisa e mexendo no cabelo da outra e abraçando a outra, então foi uma relação que me inspirou muito, assim. E eu fiz o convite, a mãe da Virna, a dona Lucileide, ela adorou o convite, ela sempre disse que queria fazer filme, queria fazer cinema, e é uma experiência que ela gostou muito, ela me agradeceu muito, eu sempre compartilho os lugares onde o filme está, e ela sempre reage muito bem, assim, e trabalhar com a Luara, que é a criança, foi muito divertido, assim, ela tem uma desenvoltura muito natural, assim, e ela conseguiu, tipo, encantar todo mundo mesmo no set, todo mundo gostou da participação dela, ela gostou muito de participar, mas é um desafio, tipo, enorme, né, tipo, com criança, com pessoas que nunca estiveram num set, numa praia, em Salvador, tipo, então o sol tava torrando a gente, e a gente teve muitas dificuldades mesmo por causa da pandemia, assim, é o pouco tempo, e a pandemia, a gente foi gravar numa praia e a praia estava fechada, porque era bem na época que as praias estavam fechadas, a gente teve que achar outra. A gravação, tipo, depois disso ocorreu bem, mas a gente teve problema com o log, a gente perdeu uma cena inteira.
E aí a gente teve que se reinventar também. Acho que foi uma grande lição, assim, que o filme ele é construído de várias formas e construído de várias vezes também. Tinha um roteiro, mas o roteiro já não servia na montagem, porque a gente tinha perdido muita continuidade e a gente assumiu a falta de continuidade, a gente assumiu a fragmentação mesmo e experimentou muito na linguagem. Foi um trabalho assim que eu já queria muito trabalhar com um cinema mais experimental, um cinema menos narrativo, e foi um pontapé para eu pensar nisso e para eu tipo fazer. E o Praia Simples é muito importante para mim assim, porque é um filme que eu me vejo bastante e as pessoas que estavam ali elas também se viram bastante nas personagens e no que elas estavam passando, assim. Essa relação com a praia também, a maioria da equipe foi de Salvador, então a gente tem uma relação muito forte com a praia, a gente tem uma relação muito forte com, é, tipo, esse espaço mesmo, e aí foi o lugar perfeito para essas personagens se encontrarem. A Virna mesmo, ela, tipo, adora ir na praia, a gente sempre ia na praia junto, então é um lugar perfeito, assim, para pensar tipo, o espaço do filme mesmo. E também o filme, tipo, eu queria te falar uma coisa que tipo, da dor, uma coisa, tipo, do racismo que a gente sofre constantemente, que mulheres pretas sofrem constantemente, mas que não fosse violento com a gente, que não, enfim, desenterrasse coisas negativas na gente. A gente queria, de fato, ser um processo de cura para as pessoas que estavam fazendo também. E aí a gente achou esse jeito mais fugitivo de lidar com essa questão, mas colocando ela. E a falta de diálogo também eu acho que é super importante para dar essa conexão entre essas personagens que não precisa de tipo diálogo para se conectar, né? Eu acho que isso é super importante, assim, elas não precisam tipo falar para um entender as outras. E eu acho que é isso. É um filme que está começando a circular mais agora. E eu experimentei bastante nele, assim, eu acho que os festivais até estranham um pouco, assim, eu peguei linguagem também de videoclipe, coisas que eu tinha visto em videoclipes. Eu acho que dá uma estranheza em alguns festivais, mas ele está sendo bem recebido, assim, as pessoas estão gostando bastante, as pessoas que participaram gostaram bastante, e eu só tenho que agradecer a todo mundo, e principalmente a Letícia Cristina, ela é a diretora de fotografia, montadora comigo, a minha namorada, a gente estuda aqui na UFRB, então ela participou de todo o processo, do início até o final, e está me acompanhando também agora nos debates. E é isso. Perfeito, Luan, super obrigado. Realmente, essa sessão é uma sessão que tem muito desses filmes que não tem muitas palavras, ou não tem palavras, mas que dizem tudo, sabe? É muito bonito. E o nosso último filme aqui, que é da Laís, Tática de Guerrilhas do Meu Corpo, do Meu Corpo Preto, é um filme que traz elementos nossos de proteção, sobretudo. Tem as ervas, tem os cristais, tem aquelas espadas lindas de São Jorge. Enfim, Laís, fala para a gente como é que foi a criação do Tática de Guerrilha, do Corpo Preto, enfim. Então, o Táticas, ele nasceu em 2 dias, desde o roteiro até a finalização. Eu fiz ele inteiro. E ele nasceu no dia que aconteceu a chacina no Jacarezinho, em maio. Não sei se vocês lembram, mas em maio eu estava trabalhando home office. E aí veio a notícia, né, no jornal à tarde sobre a chacina que aconteceu no Jacarezinho. Várias pessoas inocentes foram assassinadas numa ação policial aqui no Rio de Janeiro. E eu simplesmente fiquei paralisada, tive uma crise no momento, enfim. E eu só conseguia pensar em como o nosso corpo preto ele existe e não consegue estar fora de um contexto de guerrilha, né? Eu só conseguia pensar em como o ato de acordar e passar um dia inteiro, todas as coisas que a gente faz, a gente acorda, a gente toma banho, a gente toma um chá, acende uma vela, a gente vai trabalhar, se benze e vai ouvindo o louvor, vai ouvindo o ponto, vai fazendo, né, todas essas coisas para se proteger, porque a gente vive numa guerrilha constante. E aí eu só conseguia pensar nisso. Então, no mesmo dia que aconteceu isso, eu escrevi esse roteiro
No outro dia, eu já fui montando assim, algumas coisas para no terceiro dia, na verdade, foram 3 dias, né? Porque no primeiro dia aconteceu, para escrever num dia e filmar e montar no segundo. E aí eu não consegui dormir no dia que eu escrevi o roteiro. E aí quando o sol deu o primeiro raio de sol do meu quarto, eu falei, é hora de gravar. Senti, foi uma coisa literalmente ancestral, assim, porque, tipo, eu não tinha pensado em fazer um filme, eu não tinha planejado esse filme. E eu não conseguia sossegar enquanto ele não estava pronto. Então foi isso, eu passei a noite em claro, o sol surgiu, então eu comecei a filmar. E aí foi acontecendo, né? E eu estava preocupada realmente em fazer com que comunicasse o que para mim, quais são as minhas táticas para me manter viva dentro dessa guerra constante que é ser uma mulher preta no Brasil, ser uma pessoa preta, na verdade, no Brasil. E aí saiu, né, essa obra, ele está no seu segundo festival. Na época eu nem tinha terminado meu curso de cinema ainda, que eu terminei tipo há um mês. Mas eu estava muito no começo, e então eu falo que, tipo, apesar desse filme ter apenas eu como equipe, a equipe veio de outro plano, porque não é uma coisa muito possível para ser pensada, então eu não pensei muito, ele só realizou. E aí foi muito interessante que ele foi lançado no Instagram mesmo, e a primeira impressão, assim, tiveram várias respostas de pessoas dizendo que se identificaram ali, porque elas também realizam o mesmo ritual, elas também acendem a vela, elas também usam as ervas, elas também confiam nas pedras, elas também confiam em todos esses elementos para se sentirem seguras, e elas não se atentavam a isso. A como esses rituais não são rituais de estou fazendo porque eu gosto do ritual, mas porque elas se sentem seguras, assim, porque elas sentem que o seu corpo está protegido por aquele rito, aquele passo que ela faz. E isso foi muito bom, e eu espero de verdade também que as pessoas que tenham visto nessa sessão e quando as pessoas que não viram ainda, elas verem, elas também se sintam assim, de entender que o seu ritual também acontece em vários outros corpos. Nós somos verdadeiros soldados diários para resistir e se sentir vivo, né? E não só sobreviver. Então, foi assim que ele nasceu. Infelizmente, veio de um contexto de dor. Espero também poder produzir em vários outros contextos. Mas é isso, ele está no mundo e é isso. Laís, parabéns. É um filme realmente, gente. Quem é preto, mas acho que nem é só preto, né? Mas você usou elementos nossos, né? Sempre tem um negocinho, sempre tem um chá, sempre tem um banho. Outro dia eu estava assim muito mal, muito cansada, aí tem um pé de mangueira aqui, de manga-espada. Tomei um banho de folha de mangueira, fiquei ótimo no dia seguinte, sabe? Então, assim, a gente sempre tem um banho, a gente sempre tem um negocinho, e é isso, porque é só o nosso sagrado para a gente se manter vivo, porque é porrada all the time, a gente levanta, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai sofrer uma violência antes de dormir. Essa é a única certeza que a gente tem desde que nós chegamos aqui nessa terra. Então, se não é o nosso sagrado, e aí o nosso sagrado múltiplo, né? O sagrado de cada um, a gente não estaria aqui, né? Não estaria aqui, não estaria realizando, enfim. E imagino, eu sei exatamente quando tu fala que foi feito por muitas, não foi só por você, né? A gente tem algumas forças com a gente, assim, e vendo o filme, para quem ainda não viu, gente, vejam, vai ficar até dia 5 online, dia 5 por volta de meio-dia. Então, vale a pena ver essa sessão, que essa sessão está belíssima. Então, a gente já está tipo, no final da nossa sessão. Então, agora é considerações finais de todo mundo, para a gente encerrar essa conversa.
essa conversa daria para a gente, cada filme daria no máximo mais de 1 hora de conversa, porque vocês são incríveis, parabéns. Obrigado pela produção de vocês. A arte é algo que nos salva, que nos alimenta, e essa pandemia e esse isolamento provou que só a arte mesmo para nos manter a sanidade, né? Então, parabéns pela produção de vocês, continue produzindo, é muito reconfortante, né, para a gente, como público, ver um filme e se identificar, e o filme fala com a gente, a música fala com a gente, isso é tão importante, a gente é tão necessário para a humanidade. Então, essa foi uma sessão muito bonita. Todos os filmes do Encontro estão muito bonitos. Cada sessão você vai dizer, ai, meu Deus, que sessão maravilhosa. A gente é tão incrível, né? Povo Preto é muito incrível. Então, assim, considerações finais de cada um. Vamos começar aqui pela minha linha. Então, Ana Carmo, depois Susan, tá? Vamos lá. Não, queria terminar só agradecendo mesmo, agradecer ao festival, agradecer essa potência que é Zósimo Bubu, a energia dele para a gente enquanto cineastas pretos e pretas e pretes. Dizer que eu estou muito honrada de estar nessa sessão com vocês são incríveis, e que sessão, que bate-papo massa que a gente teve aqui. E honrar aqui, sobretudo, a produção negra baiana, nordestina, porque para a gente que está fora do sul e sudeste, assim, a gente sabe o perrengue que a gente enfrenta para a gente acessar a bolha que é o cinema nacional. Então, a maioria dos eventos ainda acontecem fora daqui. Então, mesmo com todos os perrengues que a pandemia tem nos trazido, assim, o evento está acontecendo de forma online, fez com que se tornasse acessível para pessoas que talvez não pudessem ir até o evento. Então, eu tenho conseguido participar de muitos eventos e muitas salas de roteiro somente porque está tudo online, porque eu não tenho condição de sair de onde eu moro. E eu acho que, mais importante ainda, não tenho pretensão de sair de onde eu moro. Assim, eu acho que a gente tem que batalhar muito para trazer o cinema também para aqui, para o Nordeste, transformar isso aqui num polo. Então, eu tenho que falar que eu tenho muita honra de estar produzindo cinema aqui, de dizer que a gente produz um cinema de qualidade, e fico muito feliz de ver cada dia mais a presença, não só de Salvador, mas de outras cidades como Cachoeira, que é um super polo de cinema aqui para a gente. Cachoeira é uma referência de cinema. E agradecer somente. Obrigada, gente. Eu quero, acho que é gratidão mesmo, o sentimento que nos une muito aqui, porque foram meses muito difíceis, muita gente que eu conheço não continuou na profissão, não continuou fazendo, não pôde mais continuar dando de si para essa arte que a gente faz, que é uma arte às vezes ingrata, cínica, um mercado difícil, mas também depois ver agora essa força, essa retomada que vem. O Luan falou da Aldir Blanc, né? E, nossa, que momento bom, porque deu para a gente ver o tanto de troca, o tanto de oficina, o tanto de coisa que a gente tinha para ofertar, para oferecer e de se conectar, e o tanto de festival e o tanto de produção. A gente sempre produziu muito, né? Nosso problema não é potencial de produção, nosso problema é fazer recurso chegar, porque a gente produz para caralho. Então, é gratidão por estarmos aqui, por estarmos trocando, por a gente estar se conhecendo, que a gente ainda não se conhecia. E fica aí o desejo que a gente continue se mantendo forte, fortalecendo o do lado, da frente, de trás, todo mundo que está vindo aí. Flaviane. Ativei meu som. Eu também só quero agradecer, assim, agradecer mesmo. Estou muito feliz, assim, por tanto de troca, assim. Eu queria conversar mais, queria ouvir mais também, conversar mais, escutar mais de vocês, mas já valeu muito a pena, assim, eu estou muito preenchida. Agora eu quero assistir todos os filmes, assim, quero logo que chegue para poder assistir, mas é só agradecer, assim, muito feliz mesmo, de verdade, de estar aqui e de estar compartilhando e estar recebendo também, e dar mais força, né? Esses encontros, eles dão, com certeza, mais força para a gente já pegar o nosso caderninho e escrever mais, sabe? E escrever para a gente, através da gente. E é isso. Só agradecer mesmo.
Bom, agradecer infinitamente a toda a equipe do encontro, porque a cada ano que o encontro chega é um tapa na cara da sociedade que insiste em dizer, mas não tem diretor preto, não tem roteirista preto, essa maldade de invisibilizar o nosso trabalho e as nossas potências, né? E essa sensação de que tudo é novo, não tem nada novo, né? Quando eu olho o que a gente está fazendo, o Zósimo já fazia. Ele já fazia, né? Um visionário. Então, a única coisa que eu sinto é que eu peguei esse cajado, né? Que nós pegamos esse cajado e estamos dando continuidade, né? Às nossas potências, às nossas, aos nossos talentos e a necessidade da gente viver e não só de sobreviver. Eu me sinto fortalecida também na minha autoestima. A minha autoestima é importantíssima para eu levantar. Né? E o cinema ele tem trazido isso, né? Dizer, não, você é capaz, você é inteligente, você é bonita, você é interessante, você sabe se comunicar. Então, eu agradeço esse espaço, eu estou honrada, é meu primeiro filme, feito sem planejamento, né? E ainda que seja feito de dor, está comunicando, está chegando, e eu que estava assim, toda meio amuada, né, com esse assunto, agora eu me recarreguei de boas energias para continuar. E quero muito conhecer vocês todos. Vou caçar vocês agora no Instagram. E nós por nós, né? Enquanto o dinheirão não chega, mas vai chegar. Vai chegar. Entendeu? Se a gente se unir, eu acho que tanta coisa acontece, né? Um beijo grande. Parabéns a todos. Então, gente, eu só tenho a agradecer também a todo mundo que está aqui falando, ao Yuri, que está aí ajudando a gente, a Janaína. Essa é a primeira vez que eu acompanho o encontro. Ano passado eu assisti, por ser online também, isso é muito importante, a gente não tinha acesso a esse tipo de conteúdo mesmo. Ano passado também eu fiz uma formação pelo encontro de direção e de direção de fotografia, e foi a primeira vez que eu tive professores negros, sabe? Tipo, na UFRB não tem, no curso de cinema não tem. Então, é super importante esse tipo de formação mesmo. E agradeço demais aqui ao Zósimo, a toda a presença dele. E também agradecer ao Odilon Lopes. Eu assisti um filme dele ano passado, um filme dos anos 70, é o Vida Nova por Acaso também, que tem uma questão com o tempo. E no mês que vem a gente vai exibir ele numa mostra que vai acontecer pelo Vila das Artes. Então, é super importante a gente reverenciar os mais velhos e também as pessoas que estão próximas da gente aqui. Se não fosse o filme da Ana, se não fosse o cinema da Ana, eu acho que o Praia dos Tempos não existiria como ele é agora. Então, a gente tem que sempre agradecer mesmo esse cinema que está aí, e agradecer também as pessoas que me ajudaram com o filme, que participaram, a galera do laboratório LabCines, que me ajudou muito. E é isso. Eu espero estar aqui ano que vem. Já estou preparando um filme para ano que vem, para eu estar presencial num encontro. Laís? Oi, Laís, você consegue ouvir a gente? Oi, Laís, você consegue ouvir a gente? A gente não está te ouvindo. E agora, me ouvem? Agora sim, pronto. Ai, eu quero agradecer novamente a essa organização, esse evento maravilhoso, essa grande troca. E eu queria só dizer que o cinema, ele precisa de pessoas como nós. É uma honra ter pessoas como nós aqui e que a gente nunca pare, né? Que seja pela dor, seja pela glória, seja pelo amor, pelo afeto, que a gente nunca pare de produzir. É isso. Perfeito, gente. Muito obrigado a vocês que disponibilizaram esse tempo para estar aqui com a gente, falando sobre o filme de vocês. Para a gente é super importante
O encontro só acontece por conta de vocês, né? Porque vocês fazem seus filmes, produzem seus filmes, e a nossa ideia a gente não é um festival, a gente não é uma mostra, a gente é um encontro. A gente se conhecer, saber que não está sozinho. O encontro foi muito importante para mim em 2007, que estava na primeira edição. E imagina, eu era uma cineasta de 23 anos e não conhecia nenhuma outra cineasta preta da minha idade. E aí, quando eu entro no encontro, na Centro Afro-Carioca de Cinema, eu vejo aquele monte de gente preta que faz cinema, né? Shirley é dessa época, como que era a alegria de entrar dentro do nosso quilombo e ver aquele monte de gente preta maravilhosa. Aí, então, eu encontro esse espaço mesmo de encontro, de acolhimento, a gente não disputa, a gente se conhece, a gente se fortalece, a gente monta rede. Então, assim, obrigado por acreditar, obrigado por estar com a gente nessa quarta edição. Espero receber filme de vocês nas próximas. E é isso, vamos continuar se encontrando, se fortalecendo. Viva Zózimo Bubu, sempre a energia desse mestre, desse nosso ancestral para o nosso cinema negro. Obrigada a todo o público, todo mundo que assistiu os filmes, que vai assistir, as pessoas que vão para o Odeon, porque amanhã, dia 5 e dia 6, a gente vai ter presencial no Odeon. Quem puder ir, gente, por favor, porque eu quero ver. Não pode ir abraçar, mas tudo bem. Mas ano que vem, ai, gente, toda a ancestralidade vai permitir que vai ser presencial, e aí, gente, aquela coisa que a gente já sabe, que a gente já gosta, né? Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo e até a próxima.